Graça e paz, queridos, que bom que você nesta noite está mais uma vez conosco para adorar a esse Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Espero que você esteja nesta noite bem, que você agradeça a Deus por tudo aquilo que você viveu neste quase término de semana, neste dia. Talvez você tenha vivido livramentos que ao fim do dia você possa dizer do que Deus me livrou, de forma perplexa, admirada, ou talvez você nem tenha percebido o quanto Deus fez por você, porque os livramentos que Deus proporcionou à sua vida, talvez você não tenha nem percebido. Mas nesta noite, mesmo que você não tenha os percebido, eu quero agradecer a Deus, porque você resolveu escolher a melhor parte nesta noite. A melhor parte não é porque eu estou aqui ou porque você está aí. A melhor parte é quando nós decidimos adorá-lo, quando nós decidimos agradecer ao Senhor, honrá-lo, glorificar o seu nome. Nesta noite eu quero, em nome de Jesus, que você pare de fazer tudo que você estiver fazendo, preocupar-se com aquilo que você até então estava se preocupando e curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus eu venho na tua presença, Deus, glorificar, Senhor, o teu santo e precioso nome. Enaltecer o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia para conosco, porque é a razão de nós não sermos consumidos. Pai, enquanto nós estamos aqui, Senhor, nós sabemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Deus, o Senhor é aquele Deus que não desampara, mesmo quando nós pensamos que tudo está perdido. O Senhor é aquele que se apresenta como a solução, o socorro bem presente na hora da angústia e nos mostra que ainda há uma esperança. Por mais difícil que seja a situação, o Senhor é o Deus que, como a tua palavra nos garante, que ao cheiro das águas nós renovamos as nossas raízes e a árvore que estava caída, ela tem vida quando se apresenta perto de ti, Senhor, quando está arraigada em ti. Em nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor neste momento possa receber este nosso culto, que nós possamos nesta noite ser cheios, Senhor, pela tua palavra e que não haja mais espaço, Senhor, para dúvida, para questionamento, mas que haja espaço, Senhor, para o Senhor nos encher nesta noite. Então fala conosco, Deus. Usa as nossas vidas nesta noite para sermos canais de bênção para aqueles que estão nos ouvindo e estão cultuando conosco. Deus, usa a minha vida, a vida da minha família que aqui está, Senhor, de uma forma, Senhor, a ser, ó Deus, a somar para o teu reino. Fala conosco, Deus, porque somos os teus servos e como teus servos, Senhor, nós te ouvimos. Em nome de Jesus, graças a Deus. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, lá no início, capítulo de número 28, e a partir do versículo de número 10. Capítulo 28, a partir do versículo de número 10 do livro de Gênesis, nós vamos ler um texto muito conhecido da igreja, uma história de alguém, de um personagem muito conhecido da igreja. Nesta noite eu quero que você leia comigo, capítulo 28 do livro de Gênesis, que vai desde o versículo de número 10 até o versículo de número... Deixa eu ver aqui, até o versículo de número 22. Capítulo de número 28, versículo
de número 10 até o versículo de número 22. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Versículo de número 10. Agora vejam o que aconteceu durante a viagem que Jacó fez de Berseba a Padã Arã. Versículo de número 11. Na primeira noite da viagem, parou num lugar qualquer para dormir. Usou uma pedra como travesseiro e dormiu. Versículo de número 12. Sonhou que tinha posto uma escada ali mesmo, uma escada que ia da terra aos céus. Jacó viu no sonho os anjos de Deus subindo e descendo na escada. No sonho, o Senhor apareceu a Jacó e disse: Eu sou o seu Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, seu pai. Vou dar a você esta terra na qual está deitado. Será sua e dos seus descendentes. Versículo 14. Os seus descendentes serão tantos que serão como o pó da terra. Eles cobrirão o território todo de norte a sul e de leste a oeste. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Versículo de número 15. E o que vale mais é que eu estou com você. Pode contar com a minha proteção, aonde quer que for. E esteja certo de que eu trarei você de volta a esta terra, são e salvo. Porque estarei sempre com você, até cumprir tudo o que estou prometendo. Então Jacó acordou e exclamou: O Senhor vive neste lugar, e eu não sabia. E cheio de medo disse: Que lugar terrível é este? Que casa é a casa de Deus, é a porta dos céus. Logo que amanheceu, no versículo 18, Jacó fincou a pedra que tinha usado como travesseiro, fazendo dela um monumento. Depois derramou azeite no alto do monumento. No versículo 19, e deu ao lugar o nome Betel, que quer dizer casa de Deus. Antes o nome da cidade, perto da qual Jacó estava, era Luz. Depois de derramar o óleo no monumento, Jacó fez uma promessa a Deus. Disse ele: se Deus me guiar, me proteger e me der alimento e roupa nesta viagem, e se me deixar voltar em paz para a casa de meu pai, eu então escolherei o Senhor para ser o meu Deus. Versículo 22, esse monumento será um lugar de culto, como da casa de Deus. Jacó terminou a promessa dizendo: E ó Senhor, eu devolverei a 10ª parte de tudo que me der. Deus, mais uma vez eu estou, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, crendo no Teu amor, no Teu cuidado. Ó Deus, crendo na Tua promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Deus, eu confio, eu creio que o Senhor não desampara os Teus. Por mais evidentes que sejam e mais contundentes que sejam as nossas provas, as nossas dores, os dissabores, as afrontas do nosso inimigo, Senhor, eu tenho a plena convicção, a fé, a certeza de que o Senhor não nos deixa órfãos, de que o Senhor não nos deixa, Senhor, sem resposta, desamparados, sem ter, Senhor, para conosco um cuidado de pai para com o filho. Deus, desta palavra nesta noite, que possa ser bálsamo para as nossas almas, Senhor, refrigério, ser, Senhor, para nós como um copo, Senhor, de água fresca em pleno deserto. Pai, fala com sedento nesta noite.
Ó Deus, fala com aquele que está necessitado de ouvir a tua palavra. Se houver no nosso meio, Deus, alguém, ó Deus, choroso, entristecido, eu quero em nome de Jesus, ó Deus, determinar, Senhor, debaixo da tua autoridade, toda, Senhor, graça, toda unção, todo renovo para esta vida. E que ao fim, Senhor, deste nosso culto, ela possa ser tocada, Senhor, tocado a continuar a sua caminhada, porque eis que muito longo é o caminho, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, e que nós, Senhor, só seremos coroados, só seremos vitoriosos quando nós formos até o fim e recebemos a coroa, Senhor, que nos dará o justo juiz naquele dia. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, fala aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nesta noite, muitas vezes eu tenho ouvido, tenho visto e muitas vezes tenho vivido situações que vêm para confrontar a nossa fé, para tentar diminuir, para tentar até mesmo aniquilar os nossos sonhos. Muitas vezes as investidas são tão terríveis que nós não vemos condição de vencê-las e que nós não encontramos nem mesmo um lampejo de saída. Parece que nesses momentos mais cruciais da nossa vida, Jesus, o próprio Deus, acabam que silenciando as suas vozes, no sentido de que o silêncio seja parte do nosso cotidiano, o silêncio da parte dos céus. Nós não ouvimos a voz de Deus, nós não vemos a saída que há muito tempo o Senhor tem prometido por meio da tua palavra, algumas promessas, algumas profecias. Nos parecem nesses dias de dificuldade muito distantes e a gente não consegue entender o que é que o Senhor está fazendo a nosso respeito. Essa história que lemos é uma história conhecida, é uma história de conflito familiar, é uma história que o cenário central ou o enredo central se desenrola, ou todo o enredo se desenrola no seio familiar, dentro de uma casa. Há irmãos que desde o início, a Bíblia vai dizer, desde o ventre, eles vivem atritos, a ponto de sua mãe, a Rebeca, dizer que por que estava acontecendo aquilo, o conflito dentro dela com relação aos filhos. E se você parar um pouco para pensar, você vai imaginar que Rebeca era estéril e de repente ela tem uma bênção de engravidar e ela engravida e ela vai engravidar de gêmeos e a situação, a gravidez me parece tão difícil a ponto dela dizer por que aquilo estava sobrevindo em direção à sua vida. É como se ela dissesse, eu queria que as coisas fossem diferentes, eu queria deixar de ser estéril, mas eu não queria viver essa gravidez tão complicada, a ponto de Deus dizer a ela que isso estava acontecendo
porque duas nações estavam sendo geradas no seu ventre. E a Bíblia vai dizer que nasce Esaú e nasce Jacó. Jacó, o mais moço, vai ter o nome que você conhece, enganador, usurpador, e ele já nasce grudado no calcanhar do seu irmão, que a princípio vai se chamar Esaú, porque ele é muito peludo, mas depois que ele troca a sua primogenitura pelo um guisado que o seu irmão enganador faz, ele então é chamado de Edom, e daí a origem dos edomitas. Edom quer dizer vermelho. A criação desses moços mostra que havia uma proximidade maior de Jacó com a sua mãe e Esaú com seu pai, o Isaac, a ponto de que seu pai, já bem velho, a Bíblia vai dizer que Isaac está cego, suas vistas estão limitadas e ele sente que a morte está chegando e ele precisa abençoar o seu filho mais velho. Na visão dele, ele entende que é Esaú. Porém, já havia uma promessa feita a respeito de que o mais moço seria servido pelo mais velho. E eu inicio dizendo para você que há promessas que foram feitas a teu respeito, que você ouviu, algumas porventura já podem até já terem sido cumpridas, outras estarem sendo cumpridas, e outras você não vê a possibilidade de serem cumpridas. Mas é certo que o Senhor lhe prometeu, mesmo na sua palavra, antes mesmo que você nascesse, que se você dependesse dele, cresce, você não precisaria temer. Porque o Senhor dos exércitos, ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é a nossa saída, é a nossa esperança. Havia uma promessa que talvez Isaac houvesse desconsiderado, ou não se lembrado naquele momento, mas o certo é que Deus não se confunde nos planejamentos que faz, nos planos que tem a nosso respeito. A Bíblia vai dizer que Deus não tem sombra de variação. Deus, ele não está perdido, está confuso, tudo está diante dele e tudo está sob o seu controle. E essa história familiar vai nos dizer que nada foge daquilo que Deus sonhou a nosso respeito. Só não irá se cumprir aquilo que Deus sonhou a teu respeito, ao meu respeito, se nós não nos detivermos em buscá-lo e desistirmos da nossa caminhada. Aí Deus, como é um Deus de livre-arbítrio, ele não vai impor os seus sonhos. Ele vai deixar que você os requeira, os peça, porque a Bíblia vai dizer, se você buscar, Ele é o Deus fiel para cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele sonhou. E os moços crescem, e a Bíblia vai dizer que Jacó, sem saber que Esaú já tinha vendido a sua primogenitura, é importante que você saiba que
ser o filho mais velho, naquela época, sob a lei daquele momento, traria benefícios, traria a chefia da família, o cuidado dos demais membros da família, da mãe, dos demais irmãos, traria uma porção maior na herança. Na verdade, o primogênito, ele era, com o passamento do seu pai, com a morte do pai, ele era o responsável pelo cuidado da família. E Esaú tinha essa incumbência. Estava tudo determinado. Mas não basta para Deus ter uma bênção protocolar, eu estar ciente de que pelo protocolo, pelo costume, eu sou detentor de uma bênção. Deus, Ele não sonda aquilo que os meus olhos veem, mas Deus sonda corações. Deus sabia que Esaú não entendia a importância da primogenitura. E a Bíblia vai dizer que ele, cansado de um dia de labuta, chega em casa e seu irmão, uns vão dizer que de forma leviana, com traição, ele oferece ao irmão um cozido vermelho. Só que antes de seu irmão oferecer, ele pediu algo em troca, ele pediu a primogenitura, ele pediu a bênção que seria derramada sobre ele, pediu que ele abrisse mão dos seus direitos. Muitas vezes, e aqui vai também uma informação para você, muitas vezes, pelo cansaço da vida, pelo cansaço das lutas, nós abrimos mão do nosso direito a receber de Deus uma herança especial. Pelo cansaço das nossas lutas, às vezes nós deixamos de lado sonhos que Deus tem a nosso respeito. E nós, na verdade, por lutas, nem nos importamos mais com aquilo que Deus, em alguns momentos, sonha para nós. Esaú estava tão enfastiado, tão cansado daquele dia, e a Bíblia não é tão clara no que de fato havia acontecido. Talvez ele tenha saído para caçar porque era o seu perfil de caçador, seu irmão não, seu irmão era mais de casa, era alguém menos ousado, não tinha o garbo de um guerreiro, de um caçador, mas era alguém de casa. Talvez ele, cansado dos insucessos daquele dia, ele volta. E não vê importância nos sonhos, não vê importância em promessas, não vê importância em herança, porque a visão dele estava tão limitada pelas lutas que ele acaba se esquecendo do sonho de Deus a seu respeito. E ele então troca a sua primogenitura, a chefia da família, a liderança, a parte maior na herança, por aquele prato, por aquele prazer momentâneo. E a Bíblia vai dizer que o tempo passa e agora chega o momento de ele ser abençoado pelo seu pai, porque isso era algo comum, receber a bênção do pai antes que ele morresse. E a Bíblia vai dizer que o Isaac chama o Esaú e diz para ele: olha, eu estou velho, estou cansado, estou cego, estou parafraseando, e agora está chegando perto da minha morte, eu quero te abençoar. Mas antes eu queria que você fizesse um cozido,
aquele bem gostoso, do jeito que você sabe fazer. Vá ao campo, casse e me traga algo especial. E neste momento eu quero te abençoar. E a Bíblia diz que então Esaú sai. E quando Esaú sai, a Rebeca tinha ouvido que o pai Isaque tinha dito a Esaú. E aí o Espírito Santo falando comigo, Rebeca já estava um pouco triste, talvez com o casamento de Esaú, que com 40 anos, ele, desconsiderando tudo aquilo que os pais haviam ensinado, tudo que os seus antepassados haviam ensinado, que a palavra de Deus havia ensinado a respeito de não se juntar com o povo daquela terra. Porque para você entender, Jacó está numa terra que era promessa de Deus para ele. Isaque, a família, está vivendo numa terra que era promessa de Deus para ele. Porém, essa terra ainda não era deles. Existiam povos que estavam vivendo naquela terra. Porque quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, passa em Harã e vai para este local onde agora Isaque está, ali já havia pessoas habitando naquele lugar. Era como se Deus prometesse a eles uma casa. Porém, nesta casa já existisse alguém morando. Era necessário ter fé para poder vivenciar os sonhos de Deus, mesmo quando as evidências mostrassem um algo diferente. Deus nos convida todo dia a olhar para as nossas promessas e confiar, mesmo que essas promessas nos levem a não, mesmo que as evidências nos levem a não crer serem possíveis o nosso alcance ou o nosso alcançar a bênção que Deus prometeu. A Bíblia vai dizer então que não era para eles se misturarem com as pessoas daquela terra. Mas Esaú, desconsiderando, porque era um perfil dele, ao que parece na Bíblia, desconsiderar conselhos. Muitas vezes nós sofremos, não é porque o pai não é bom, a mãe não foi boa, não é porque todo mundo se junta para lutar contra nós, é porque nós desconsideramos conselhos. Nós menosprezamos pessoas que com as suas experiências anteriores, pretéritas, querem nos dar sinais querem sinalizar o caminho, a rota que devemos seguir para não sofrer. Porém, a nossa altivez, a nossa, em alguns momentos, arrogância, a altivez humana, o eu, o ego, nos faz desconsiderar alguns conselhos de pai, de mãe, de pessoas que têm convivência, experiência, que são capazes de nos orientar a que ponto seguir, por onde andar, e desorientando e desacreditando e não levando em consideração os conselhos que porventura foram dados, o que a história mostrou. Esaú se junta a duas mulheres daquela terra, e aquilo entristeceu demais a vida de Rebeca, e Rebeca ficou amargurada de espírito,
Está lá no capítulo 26, versículo 35. Eu não sei se foi isso que distanciou Rebeca de Esaú e a aproximou mais de Jacó, mas certo é que Rebeca, quando ouve que a bênção recairia sobre Esaú e que na morte de Isaque ela seria liderada por aquele filho que a havia amargurado, ela então resolve, e aqui eu não quero entrar no mérito, mas ela resolve com a força do braço tentar burlar a bênção que viria sobre Esaú. Mas saiba de uma coisa, querido, mesmo que erremos ao longo das nossas vidas, isso não quer dizer que Deus não esteja no controle, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Não é porque Rebeca errou na tomada de atitude e ela vai pagar o preço dela por conta disso, mas não é por esse erro que Deus perde o controle ou é a demonstração de que Deus não está vendo o que está acontecendo. Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Ele conhece o teu deitar e também conhece o teu levantar. Eu e você não sabemos o dia de amanhã, mas Deus já conhece. A Bíblia diz que antes que o mundo nos conhecesse, antes que a nossa mãe nos conhecesse, Deus já estava nos tecendo no ventre das nossas mães. Ele já tinha a nossa história escrita no seu livro. Cada instante da nossa vida, por mais que nós achemos que Deus perdeu o controle, que Ele não está vendo o que está acontecendo, ou o silêncio de Deus nos mostra que Ele está em dúvida, que Ele não há poder para que Ele se mostre a saída para nós. Deixa eu dizer um negócio para você. Por mais que isso seja algo na sua maneira de ver, algo que Deus nos mostra como o fim, Ele está dizendo que Ele está no controle e a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Por mais longínqua, por mais distante que ela seja, Deus vai se cumprir tudo que Ele sonhou. Deus vai fazer cumprir tudo que Ele sonhou na nossa vida, desde que nós entreguemos a Ele as nossas aflições, os nossos anseios. Deus vai fazer coisas grandes em nosso favor. E Rebeca, ouvindo aquilo, disse o seguinte, chamou Jacó e disse: olha, teu pai vai abençoar o teu irmão, mas antes ele pediu que o teu irmão fosse até o campo, caçasse, preparasse um cozido bom, gostoso, do jeito que ele sabe fazer, para que ele comesse e pudesse então ter força para abençoar o seu irmão. Vai lá no nosso curral, onde estão os nossos animais, pegue 2 cabritos, 2 cabras, as melhores que estiverem lá, traga, porque eu vou fazer o cozido que o seu pai gosta. E antes que seu irmão volte, você vai lá e vai entregar e vai dizer para o seu pai que você é Esaú, para que ele possa te abençoar no lugar do seu irmão. Jacó não estava vivendo nada diferente do que o seu nome dizia, usurpador, mas ele tem um lampejo. Ele tem um start de algo honesto dentro dele, talvez de alguma ética, de alguma sensibilidade. Mãe, isso é muito perigoso. Eu não tenho pelo e o meu irmão é peludo. Se o meu pai descobrir que eu estou tentando enganar ele, ele vai me amaldiçoar. A mãe disse: eu já pensei em tudo. Faça só o que eu estou mandando.
Porque tem gente que quando quer errar, não adianta conselhos. Ela já se colocou deliberadamente na posição do erro. E por mais que você queira dizer que persuadir essa pessoa de entrar pelo caminho da retidão, porque eu quero crer que havia uma promessa na vida de Jacó. Se Rebeca não tivesse usado desse artifício carnal, por certo Deus iria promover algo que pudesse, que fizesse cumprir a sua palavra. Porém, ela se antecipou. Muita gente se antecipa e quando se antecipa erra. Você não precisa lançar mão de armas que não são suas, de acertos, de ajustes, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Você não precisa usar de palavras de persuasão, de palavras que estão longe da verdade, para que você seja abençoado ou abençoada por Deus, não. Você não precisa dar jeitinho nas coisas para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Se há uma promessa, como eu creio que há uma promessa nas nossas vidas, o que importa é que nós estejamos no centro da vontade de Deus, porque no tempo de Deus, aquela promessa vai se cumprir. E a Bíblia vai dizer então que Rebeca, ela insiste, ela insta com seu filho, até o ponto de Jacó ir lá no curral buscar os animais, ela preparar o cozido, pegar o pelo daqueles animais que ela havia matado para fazer aquele guisado, aquele cozido, colocar sobre o seu filho, pegar as roupas de Esaú que estavam lá no guarda-roupa, colocar sobre o seu filho Jacó, a ponto de então instigar o menino até ir lá, o homem, não é? Porque se Esaú tinha 40 anos, era por volta dessa idade que também Jacó tinha. E Jacó então foi. Quando ele chegou, ele chamou o pai e disse: pai, está aqui o cozido. O pai ficou admirado e disse: não é possível, você foi tão rápido assim. E ele faz um negócio tremendo que me chama muita atenção. Capítulo 27, versículo 20. Jacó olha para ele, Jacó fala com ele, porque a visão de Jacó não existia, ele estava cego. Isaac fala com Jacó e diz assim: então disse Isaac a seu filho, capítulo 27, versículo 20: como é isto que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ele está conversando, Isaac está conversando com Jacó, pensando que Jacó é Esaú. E ele diz assim: meu filho, admirado, como é que essa caça chegou para você tão rápido? E para você ver a incidência do erro, como o erro nos cega, como algumas atitudes que fazemos são capazes de fazer com que a nossa boca profira palavras que trarão pesos, um peso terrível sobre nós, sobre as nossas gerações, porque há momentos da vida da gente que a gente, sem pensar, é levado por um impulso carnal a proferir palavras que vão trazer sobre nós um peso terrível. Ele diz: como é que foi isso, meu filho? Como é que você voltou tão rápido? E no mesmo momento, sem temor nenhum, Jacó, se fazendo passar por Esaú, diz: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Êxodo 27 vai dizer: não invoque em vão o nome do seu Deus, porque isso lhe custará um preço.
Mas quando o pecado nos afronta, nos assola, quando queremos dar jeito às coisas, nós tentamos justificar o injustificável. Nós calamos quando devemos falar, nós falamos quando devemos ficar calado, nós ajustamos a história para que seja capaz de se adequar à nossa necessidade. Até um ponto na história do Brasil, onde havia um termo chamado guerras justas. Era quando os colonizadores diziam ter autoridade divina para dizimar os índios. E parece tão distante essa questão, mas muitas vezes nós queremos justificar as nossas guerras, nós queremos trazer a razão para as nossas guerras. Eu sou assim por conta disso, eu sou assado por conta daquilo, eu falei por conta de ele ter falado. Mas em nome de Jesus, nesta noite, o que o Senhor quer de nós é um posicionamento de fé, é um posicionamento de aguardar no Senhor a nossa saída, de aguardar no Senhor a nossa salvação, de aguardar no Senhor a nossa prosperidade. Você não precisa lançar mão de mentiras, de subterfúgios, daquilo que não é seu, aleluia, para que em nome de Jesus, ou por uma suposta autorização dos céus, você se saia ou se consagre um vencedor. Há guerras que estão sendo travadas, e essas guerras não são justas, elas são injustas. Há levantes que você está sofrendo, e às vezes esses levantes não são de fora da nossa casa, não são de fora do seio da nossa família, não, é de dentro de casa, é de pessoas que convivem conosco. Jacó, Esaú, Isaac e Rebeca eram uma família. Às vezes, o nosso maior problema, por vezes, ronda, está bem próximo de nós. Mas nessa noite eu quero te dizer que isso não vai fazer você, aleluia, alguém que Deus se esqueceu por proximidade do teu problema, não. Jacó, ele diz: eu fiz isso, foi o Senhor que me trouxe a casa. E ele disse: vem aqui, meu filho, deixa eu te abençoar, deixa eu cheirar você. A voz está parecendo de Jacó, mas a hora que ele toca no pelo do animal, ele vê que é um braço peludo. Deixa eu beijar você, ele sente o cheiro de Esaú. Há pessoas que querem se colocar na posição do outro para receber a bênção. Viva os seus sonhos com Deus, viva as suas promessas com Deus. Não queira ser ninguém além de quem você é. Viva aquilo que Deus sonhou para você. Tente, peça, que se de repente não estiver alinhado os teus sonhos com os sonhos de Deus, se o seu coração não estiver alinhado com o coração de Deus, peça a Ele que alinhe, para que você não seja frustrado, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E a Bíblia vai dizer que Jacó é abençoado. E no versículo 24 do capítulo 27 ele vai dizer: mas é Jacó mesmo, dando uma oportunidade. Mas é Esaú mesmo? Isaac está perguntando. E Jacó diz: não, sou eu, Esaú. É reincidente. Quantas vezes você está chegando perto da tua bênção, e por ser contumaz nos seus erros, a sua bênção é distanciada. Nessa noite Deus está pedindo a você que mude
a maneira de fazer as coisas. Porque por mais que você queira colocar a mão naquilo que não é para colocar, isso não vai inibir de que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Mas haverá um preço a pagar. Porque quando você age, você fere pessoas, você frustra sonhos. Talvez não seja nem o teu desejo, mas não faça nada que vá além daquilo que Deus te mandou fazer. E a Bíblia vai dizer que quando ele é abençoado, ele sai da presença do Pai. Logo, eu vou correr um pouco, senão a gente se estende muito. O Esaú chega, e quando o Esaú chega, ele diz: pai, está aqui a sua alimentação, está aqui o seu guisado. Espera aí, como assim? Eu acabei de comer, você me trouxe agora. Pai, espera aí, como é que é esse negócio? Não, então, você acabou de me trazer. Não, pai, eu cheguei agora. Então quem foi que eu abençoei? E ficou aquele conflito. E na hora descobriram. Foi o Jacó. A Bíblia vai dizer, eu vou resumir, que Esaú ficou tão bravo e pediu para o pai: pai, me abençoa, não sobrou nada para mim. Esaú ficou tão bravo, tão irado, que ele prometeu matar o irmão. Ele pensou, a Bíblia diz isso: quando o meu pai morrer, porque ele já está prestes a morrer, eu mato o meu irmão. Esaú ficou indignado, e Hebreus vai dizer que ele chorou em lágrimas. Ele pediu ao pai: pai, me abençoa também. Mas eu creio que Esaú não perdeu a bênção dele ali. Aquilo ali foi uma consequência. Ele abriu mão dos sonhos no dia em que ele trocou a primogenitura dele, o chamado dele, a herança dele, por um prato, por um prazer momentâneo. Não troque a sua herança, não troque aquilo que Deus te prometeu por algo fútil, por algo que vai passar. Fique firme na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer então que, diante dessa situação, vou resumindo aqui, Rebeca descobre que Esaú quer matar, e a Bíblia vai dizer então que, em comum acordo com Isaac, o Jacó é mandado para Padã Arã, lá para viver com o irmão da Rebeca, o Labão, para viver com o tio, até que o irmão abrandasse os ânimos, perdoasse o irmão. Há um caos na casa. Esaú ficou tão indignado que ele pega e casa com uma outra mulher da terra. Eu creio que para afrontar os pais, há uma destruição na família, separação agora, promessa de morte. Esaú vai para Padã Arã, e a Bíblia vai dizer que ele que ele anda 1062 quilômetros, de Berseba a Padã Arã, leva 2 meses de viagem. Mas no texto que lemos, na primeira noite, que ele está no deserto viajando e sozinho, a noite caiu, e naquele cenário desastroso, naquele cenário de tristeza, de solidão, de preço por erro, porque muitos erros o inimigo incita a que nós façamos. A Bíblia diz que nós somos tentados, e o pecado não é ser tentado, o pecado é cair na tentação. Porém, quando o pecado assola, ele é realizado, o inimigo ele vem como um inquisidor sobre a nossa mente, tentando, nos culpando,
E eu imagino que Jacó está no deserto, está caminhando, está solitário, triste, mas ele dorme. E a Bíblia diz que ele põe uma pedra como travesseiro. E nesse momento ele tem um sonho de que uma escada é posta da terra até o céu. E anjos estão subindo e descendo. E no alto da escada, lá no céu, vem uma voz que fala com ele. Eis que o Senhor estava em cima da escada, em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. No momento de crise, onde uma pedra é um travesseiro, há uma promessa. Há uma promessa de Deus reatando a aliança que havia sido feita com Abraão. Ele vê uma escada, anjos subindo e descendo, e no alto daquela escada, Deus olha para ele e diz: eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai, o Deus do teu avô. Eu vou trazer você de volta em segurança. E eu quero correr, e a Bíblia diz que ele vê isso e se alegra, e de manhã ele acorda e sonha, e vê aquele sonho e se alegra tanto que ele diz o seguinte: versículo 16, o Senhor vive neste lugar, e eu nem sabia. Muitas vezes, por vezes, o Senhor está do meu lado e do teu lado, querendo te abençoar. Atos 17, 27 vai dizer que mesmo na escuridão, tateando, Deus, Ele quer se apresentar a nós, mesmo nos momentos difíceis. É só você estender a mão pela fé, que o Senhor vai pegá-la. Mesmo no silêncio, Deus está do teu lado. Mesmo quando você se sente só, Ele não te desampara, Ele é o teu socorro bem presente na angústia. E Ele então olha e diz: o Senhor estava aqui, eu não percebi. Ele crava aquela pedra e constrói um monumento. Monumento quer dizer local de lembrança, memorial. Ele está dizendo: Deus falou comigo aqui. Nessa noite eu quero que esta palavra entre na tua vida, entre na tua história como um memorial. Mas ele não ficou só nisso, ele derramou azeite sobre a pedra. Azeite quer dizer o seguinte: Pai, eu faço um memorial acerca do que o Senhor está dizendo a meu respeito, a promessa. E derramo esse azeite dizendo: Pai, eu me derramo diante desse altar de adoração e digo que eu confio em Ti. E aí ele faz uma oração que alguns vão criticar, mas eu acho tremenda. E deu àquele lugar o nome de Betel. Era Luz anteriormente, mas ele deu o nome de Betel, casa de Deus. E ele diz: depois de derramar o óleo no monumento, Jacó fez uma promessa a Deus e disse: o Senhor me levar em paz e me trouxer em paz e cuidar de mim lá, eu vou dar 10ª de tudo que eu ganhar. Nessa noite eu quero te dizer, querido, se eu pudesse dar uma mensagem, um tema a essa mensagem, eu diria: Deus foi, Deus é e sempre será Senhor. Deus foi,
Deus é e sempre será Senhor. Deus ressuscita, ressuscitou e ressuscitará. Deus abençoa, Deus abençoou, Deus abençoará. Deus cuida, Deus cuidou, Deus cuidará. Deus abre, Deus abriu, Deus abrirá. Deus proveu, Deus provê, Deus proverá. Aleluia. Nesta noite Deus não mudou, a Bíblia diz que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele foi ontem, é hoje e sempre será Deus. Por mais evidente que seja a tua dor, por mais terrível que seja a tua angústia, o teu desejo chegue a beirar a morte, mas eu quero dizer nesta noite que Deus continua sendo o mesmo. Há um texto que eu gostaria de ilustrar bem rapidamente, porque as horas já se avançam, de um homem que numa multinacional, numa grande empresa, ele está prestes a ser contratado. E quando o chefe dos recursos humanos chega e diz: olha, eu vou te mandar um e-mail por estes dias, para que você providencie a documentação. E aí você traga essa documentação e a gente possa te contratar por esses dias. Qual é o seu e-mail? Eu disse: eu não tenho e-mail. Como assim não tem e-mail? Não tenho e-mail. E por conta dele não ter e-mail, ele perdeu a vaga. Pode parecer um absurdo, há coisas que nos negam ou que fazem a nosso respeito ou contra nós por nada. São palavras que vêm para tentar depreciar você, depreciar a mim, tirar você do foco. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades, contra os principados, contra as hostes do mal nas regiões celestiais. Talvez algumas pessoas deem legalidade para algumas ações dos nossos opositores. Mas a luta não é contra ela e nem contra ele, mas é aquele que se levanta contra nós. É o Deus deste mundo, é o pai da mentira, é o derrotado, é o filho de Belial, é o anjo caído. É ele que se levanta contra nós. E esse homem sai muito desmotivado dessa empresa. Só tinha $10 no bolso. E ele então tem uma ideia de passar no mercado, comprar alguns tomates e sair vendendo. Porque era a única alternativa que ele via para aquele momento. Talvez a sua única alternativa neste momento seja algo pequeno, algo que ninguém veja, mas vai ser neste pouco que Deus vai fazer grandes coisas. E essa história disse que esse homem foi, vendeu, dobrou o seu dinheiro, e aquela sequência de lucro, foi se perpetuando, foi se alongando, foi se distanciando, ao fim, ao passo de que ele se tornou um dos maiores distribuidores de alimento dos Estados Unidos. E bem próspero já, ele resolveu fazer um seguro. E quando ele foi fazer um seguro, o corretor de seguros chegou e disse para ele assim: senhor, o senhor tem muito patrimônio e tal, gostaria de ter a carteira do senhor, gostaria de ter o senhor como nosso cliente, mas eu quero mandar as propostas da nossa empresa. Qual é o seu e-mail? O homem disse: eu não tenho e-mail. E ele olhou para o homem e disse assim: rapaz, você sem e-mail chegou até aqui. Imagine se você tivesse um e-mail, onde você estaria?
Muitas vezes Deus fecha uma porta, te dá um não, para motivar você a ser conduzido ao sonho dele. Jacó começou errada a situação, mas Deus não perde o controle. Há preços que nós pagamos pelos nossos erros, mas Deus está no controle. Tudo é segundo a vontade de Deus. Você foi quando não era para ir, você ficou quando era para ir. Você falou quando tinha que ficar calado, você calou quando tinha que falar. A nossa omissão, a nossa ação vai nos custar algum preço, quando ela não condiz com aquilo que deve ser feito. Mas isso não quer dizer que Deus vai nos esquecer e vai anular a promessa dele sobre as nossas vidas, não. Quando nós reconhecemos que o controle é dele, e Jacó reconheceu. E nesta noite, Deus mostra para ele o seguinte, versículo 13: eu sou o Senhor, aleluia, eu sou Deus de Abraão, Deus do passado, eu sou Deus do teu pai Isaque, Deus do presente, e eu sou teu Deus, e vou te trazer de volta, e você vai herdar toda esta terra, porque foi promessa que fiz a Abraão. Eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, e sou o teu Deus. Eu sou o Deus que fui no passado, sou o Deus do presente, sou o Deus do futuro. Eu vou fazer, porque antes que você nascesse, já havia uma promessa a teu respeito. E a Bíblia diz, resumidamente, eu vou correr, do capítulo 28 até o 32, você pode ler aí na tua casa, que depois de 2 meses de viagem aproximadamente, Jacó chega em Padã Arã, chega na terra do seu tio Labão, está do lado do poço, porque poço, água, fonte, é lugar onde Deus fala com o crente. Poço, fonte, é lugar onde Deus sacia a nossa sede. Daqui a pouco vem Raquel, a sua prima, trazer água, dar água às ovelhas. Ele está ali e conversando com os pastores, ele percebe que ele é cientificado que aquela Raquel é a filha do Labão, que porventura é a prima dele. Ele olha para ela, ele vai, se antecipa, ajuda a tirar a pedra do poço, ela abastece, ela dá água aos animais, e ele abraça ela e diz, olha, chorando, eu sou teu primo, eu sou o filho da Rebeca, a irmã do teu pai Labão. Ela sai correndo, conta para o pai vem, pega o menino, leva para casa, pega o Jacó, leva para casa. Ele conta toda a história, ele é acolhido na casa da família, mas lá começa uma outra saga. Ele de pronto já se apaixonou pela prima Raquel. Ele está 1 mês na casa. Ele diz para o tio dele, olha, eu estou aqui, eu preciso trabalhar, me ajuda, tal. E o tio dele diz assim, não, o que você quer? Eu quero casar com a Raquel. Então trabalha 7 anos por ela. Ele trabalhou 7 anos como se fossem alguns dias. E quando chegou o dia do casamento, uma grande festa, ele foi para a tenda, para a barraca. Acordou casado com quem? Com Raquel? Não, com Lia. É o preço de ser enganador. É o preço de enganar. Foi enganado pelo sogro, pelo Labão, pelo tio. A Bíblia diz que ele não amava Lia. Lia lhe deu os filhos. Ele fica bravo, indignado com o sogro e diz, olha, aqui não, o nosso costume é o seguinte, a filha mais velha tem que casar com a filha tem que casar antes da filha mais nova. Você quer casar com a Raquel, trabalha mais 7 anos. Ele trabalhou, casou com a Raquel. Raquel não podia te dar filhos. A Bíblia diz que ele então
tem discussão com a mulher quer filho, ele diz, o que eu posso fazer? Eu não sou Deus. Diz que o sogro roubava ele, o sogro espezinhava, o sogro humilhava ele, o sogro envergonhava ele, o sogro subjugava ele, o sogro lançava a mão dos seus bens, mudava o salário, queria pagar menos, não cumpria acordo. Ele sofreu 14 anos. Então ele trabalhou mais 6 anos, 20 anos ele ficou na mão do Labão. Teve um dia, daí teve aquela questão, que eu não vou me ater, senão a gente vai se delongar, que Deus, ele falou para o sogro dele, olha, eu preciso cuidar da minha família, o senhor não me paga bem, agora eu vou fazer o seguinte, todas as ovelhas que nascerem pretas, ou nascerem malhadas com manchas, elas são minhas, a gente separa do rebanho. E a Bíblia diz que Labão correndo fez o seguinte, catou todas as malhadas, catou todas as pretas e mandou levar embora 3 dias de distância, para que não houvesse possibilidade dentro da genética de haver nascimento de ovelhas na característica que Jacó havia dito. Não adianta ninguém tentar mandar embora a sua bênção, não adianta ninguém tentar entulhar os seus poços. O que você e eu precisamos entender nessa noite é que se aquilo que Deus prometeu, ninguém, se aquilo é que Deus prometeu para nós, ninguém é capaz de anular a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Labão mandou embora, Labão tentou cercear toda a possibilidade, encerrar toda a possibilidade de nascer ovelhas naquelas características que ele havia dito, mas ele havia sonhado, Deus havia revelado a ele. Nessa noite, se Deus não te disse, Deus vai te dizer o caminho a seguir. Confia na palavra do Senhor, confia naquilo que Deus está falando no teu coração, confia no agir do Espírito Santo na tua vida, descansa a tua vida, por mais que as evidências digam não, Deus está te conduzindo para o caminho da sua bênção, porque é promessa. Eu quero que você entenda, é promessa. Você não tem nenhum e-mail, não precisa ter e-mail. Eu posso não ter um e-mail para conseguir essa porta. Eu não sou suficiente para essa porta, mas Deus vai me colocar em algo maior. E a Bíblia diz então que Jacó ficou tão rico, e ao ponto de Raquel conceber. E Raquel, que era estéril, tem José. Ele tem 10 filhos. Ele tem uma filha, Diná. E nesse momento que nasce José, que a Bíblia vai dizer que é aquele que acrescenta, chega a hora de voltar. Deus fala para ele, volta. E como Labão tinha sido fazer uma viagem, ele pega tudo que é dele, pega as mulheres, pega os filhos e vai embora. Só que ele tem um problema para resolver. Ele tem um problema para resolver. Ele tem um irmão irado que ele deixou. Mas quando nós confiamos em Deus, você vai entender que Deus aplana os nossos caminhos. Se nós dependemos de Deus, se nós vivemos de uma promessa, porque ele tinha uma promessa, onde quer que fores, Jacó, eu te guardarei. Sabe que eu fico imaginando que quando Jacó tivesse algum temor, quando pairasse algum temor, ele devia ouvir aquela voz: Jacó, onde você for, eu vou te guardar. Nessa noite eu quero que ecoe essa voz. Eu não estou dizendo, eu não estou tirando de mim. Está na Bíblia. Está lá em Gênesis 28:15. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. E a Bíblia diz então que Jacó sai.
E ele já esperando o encontro com seu irmão, eu estou resumindo bem, ele diz assim: vamos dividir o grupo, porque meu irmão vem ao nosso encontro, porque ele já tinha recebido a notícia que Esaú estava vindo com 400 homens para se encontrar com ele. Ele disse: então vamos nos separar, porque porventura se ele matar um grupo, vai sobrar o outro. Ele separou as mulheres, ele separou as crianças, ele separou seus filhos, suas esposas, deixou de um lado do Jaboque, deixou de um lado do vale, e trouxe e atravessou sozinho o vale do Jaboque, o espaço que tinha no Rio Jordão. E a Bíblia vai dizer que ao longe ele viu o Esaú vindo, mas ele tentando aplainar, acalmar a ira do seu irmão, ele tinha mandado presentes na frente: vacas, cabras, ovelhas. Tinha mandado presente antes. Nesta noite, deixa eu dizer um negócio: você não precisa usar de subterfúgios desta terra para acalmar o ânimo da sua luta. Não. Basta você confiar, basta você crer. Sabe por quê? Aleluia! Porque Salmos 34, 4 vai dizer o seguinte, escute isso: a tua resposta vem de Deus, a tua resposta vem do Senhor. Salmos 34, 4 vai dizer: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busque ao Senhor, Ele vai te responder, Ele vai te livrar dos teus temores. Quando ele viu ao longe o seu irmão, ele temeu. A Bíblia diz que ele teve medo e mandou presentes. Quando os dois se encontraram, aleluia, a Bíblia vai dizer que Esaú olhou para ele e disse assim: o que você mandou na frente aí para mim? E ele vai chamar Esaú de Senhor, ele vai dizer: eu sou teu servo. O teu servo mandou alguns presentes para aplainar a tua ira. Esaú vai olhar para ele e falar: irmão, não precisa disso, eu já estou curado, já te perdoei, Deus já me abençoou, fica com tudo que é teu, fica com tudo que é teu, aleluia, fica com tudo que é teu. Esaú correu e abraçou fortemente Jacó e o beijou, e os dois se puseram a chorar. É interessante que antes que isso acontecesse, Jacó lutou com o anjo, lutou e venceu, e o seu nome foi transformado. Nesta noite, não desanime, lute, peça a Deus, busque a tua vitória, busque a resposta, não fique, aleluia, entristecido com a luta. Luta é sinal de que nós estamos incomodando o inferno. Luta quer dizer que ele está se levantando contra nós para tentar parar a nossa caminhada, mas a tentação, ela pode até vir contra nós, mas ela não prevalecerá. A luta não vai prevalecer contra você. Sabe por quê? Nem o Filho do Homem foi poupado, aleluia, nem Jesus foi poupado. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 4, versículo 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Na linguagem de hoje, quando o diabo acabou de tentar Jesus,
de todas as formas, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Ele tentou Jesus de todo jeito, não achou brecha. Você acha que ele foi embora? Foi, mas por algum tempo. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Tiago vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não deixe que ele apague, que a tristeza, que a luta, que o peso do preço apague aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Busque a Deus, pois Ele tem resposta para você. E tira todo o temor. A Bíblia diz que Esaú e Isaac se abraçaram, se perdoaram. Ou melhor, Esaú perdoou Isaac. Jacó. Jacó agora tinha outro nome, era Israel. Israel é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Quando nós somos forjados, quando nós somos amadurecidos, ele ficou 20 anos sendo forjado, sendo moído, sendo humilhado. A família de Labão se levantou contra ele, chamou de ladrão. Ele foi enxotado, 20 anos humilhado, mas foi no Val de Jaboque, que ele teve encontro com o anjo. Val quer dizer vale, quer dizer lugar onde é mais frio, lugar onde a luz do sol quase não bate, lugar onde você é rodeado por montanhas, por terrenos acidentados, por dificuldades, mas é no vale que Deus trata conosco, porque Ele é Deus do vale e Deus do monte. Aleluia! O Senhor é provisão diária, Mateus 6, versículo 31 e 33. O Senhor, Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele mandou o seu Espírito, Lucas 11, capítulo 13, para te animar, para te consolar, para te confortar. 1 João, capítulo 2, versículo 25, a salvação do Senhor está destinada a nós. Não há derrota por parte daqueles que estão com o Senhor. Nós somos mais que vencedores. Nós temos vida plena. João capítulo 10, versículo 10. Sabe o que é ter vida plena? É saber que mesmo diante da luta, nós somos guardados por Deus. É vida abundante. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Só que Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão vem para senão roubar a tua alegria, matar a tua esperança, destruir os teus sonhos. Mas o Senhor vem para dar vida, e vida com abundância. Nesta noite, aleluia, Ele é o Senhor da vida plena. Ele nos garante vitória. Salmo 89, versículo 34. Ele nos garante vitória. Ele é nossa garantia de vitória. 84, aleluia, de Salmos, aleluia, diz o seguinte, no versículo 34, no versículo 3 e 4: até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, e para a sua prole e sua família, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. 89,
Aleluia. 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus te prometeu, Ele não vai quebrar o concerto dele, Ele não vai alterar o que saiu da boca dele, vai se cumprir na tua vida. Amém, querido? Aleluia. Tinha muita coisa para falar aqui de Deus para você nesta noite, mas eu quero deixar claro para você, que você pode estar até com medo. O teu inimigo vem aos teus olhos, você já consegue visualizá-lo. Saul estava vindo com 400 homens. Eu tenho uma sentença de morte, meu pai, ele falou que ia me matar, mas tinha uma promessa sobre a tua vida. Aleluia. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei ir, até que haja feito o que te tenho dito. E ele voltou, e aquela terra foi dada a ele, e de Jacó Deus levantou as 12 tribos de Israel. De Jacó, aleluia, nós recebemos o Messias. De Jacó, aleluia, nós somos alcançados pela promessa. Jacó, que agora é Israel, foi tão importante para o povo de Deus, que tem um país que leva o seu nome, Israel. Nesta noite não perca, aleluia, o seu foco da bênção de Deus, porque muitos se lembrarão de você e dirão a teu respeito: é mulher de Deus, é homem de Deus, porque o meu Deus, Ele foi, Ele é e sempre será o Deus, o Senhor. Todo principado, toda autoridade está nas tuas mãos. E não há Deus maior do que o nosso Deus. Operando Deus, ninguém pode impedir. Deus, eu te louvo nesta noite por esta palavra, Senhor. Eu, em nome de Jesus, abençoo este irmão, esta irmã, com uma unção de ousadia, com uma unção, Senhor, de renovo, para que seja, Senhor, levantado em fé nesta noite, mesmo diante desta dor, mesmo diante deste levante, mesmo diante desta guerra. Não importa nesta noite, Deus, como tudo isso começou, o importante é que nós elegimos, é que este homem, esta mulher vai elegir nesta noite, vai levantar nesta noite um altar, um monumento, e vai declarar, e vai se derramar diante desse altar de adoração, e vai declarar toda a dependência a Ti, derramando o seu coração como libação, como oferta, como cheiro suave às suas narinas. E o Senhor vai responder em nome de Jesus, com alegria, com vinho novo, com novidade. Aleluia! Com pão fresco, com água fresca. E esse homem, essa mulher que queria desistir, vai ser alimentado e vai continuar caminhando, porque muito longo ainda é o caminho. Há vidas que precisam ser alcançadas, há palavras que precisam ser pregadas, há questões que precisam ser resolvidas, serem ditas, há sonhos que precisam ser concretizados. Nesta noite, pela fé,
Esse coração, esses olhos vão voltar a sonhar. Por mais longínquo, impossível, por mais mirrado que esteja esse sonho, eu agora apresento um Jesus de vida, de abundância, que torna a nossa vontade mais longeva que possa ser. Deus, anima esse homem, anima essa mulher, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esta palavra. Eu louvo a Deus por esta palavra. Porque esta palavra, aleluia, traz alegria para o nosso coração. Traz esperança, aleluia, para as nossas vidas. Oh, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Não desanime, querido. Não desanime, creia. O Senhor é proteção, é refúgio, é segurança. O Senhor é bom e é um refúgio na tribulação. Conhece os que nele confiam. Está lá em Naum, capítulo 1, versículo 7. Não desanima, querido. Nada pode parar os sonhos de Deus que estão destinados ao teu respeito. Quero orar contigo nesta noite, mas antes, eu quero convidar você que ouviu esta palavra, que estava desanimado, a voltar a crer. Se porventura você ainda não aceitou a Jesus, quer aceitar Jesus, é professar que Jesus é o único Salvador, é o único e suficiente Salvador, que é o Filho de Deus, que havia de vir para por morte na cruz nos salvar. Se você crê com o coração e professa isso com a sua boca, aceite Jesus nessa noite. Ele vai perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e te levar para o céu. Se nesta noite você se afastou do Senhor e quer voltar, eu te convido, volta para Jesus. Ainda há tempo. O Senhor é o Deus da segunda chance. Volta para Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento este homem, esta mulher, que neste momento, ou que depois que ver este vídeo, vai sentir no coração, ou sentiu no coração de se entregar a Ti. Se entregar a Ti, Senhor, não é fazer propósito com placa de igreja, com nome de igreja, não. É declarar que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. É mudar de vida, é matar o velho homem todos os dias, é se entregar, é se colocar, Senhor, na posição que o Senhor requer de cada um de nós, para que tenhamos certeza de que o céu será o nosso destino. Em nome de Jesus, Pai Santo, ó Deus, dá uma oportunidade nessa noite de esta pessoa, pelo Teu Espírito Santo, ser tocado, porque palavras, Senhor, não mudam pessoas. Palavras não fazem pessoas diferentes. O que muda pessoas, Senhor, é o Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso não ser bom para muitas pessoas, Deus, mas nessa noite, o que me importa, Senhor, é saber que o Senhor possa usar a minha vida para alcançar vidas a Te alcançarem, Deus, para levar a Tua palavra ungida, poderosa,
de salvação, de ânimo, para aquele que está batido, para aquele que está caído, porque foi para isso que nós fomos colocados nesta terra, para apresentar as boas novas. Em nome de Jesus, eu te peço agora, Deus, que toda opressão, que todo, ó Deus, cabeças que meneiam, palavras contrárias, eu repreendo agora em nome de Jesus, e que abra campo agora, espaço, para que em nome de Jesus a tua palavra possa penetrar nos corações. Que as pessoas não olhem para mim, Senhor, como alguém limitado, porque eu sou, Deus, eu sou pó, eu sou monturo, mas aquele que me usa, que usa esse vaso de barro, é dono desse vaso de barro, é o Senhor, é o Deus que está sentado nos céus. É esse Deus que usa a minha boca nesta noite por misericórdia, porque eu nada sou. E se houver nessa noite algum empecilho, Deus, que possa fazer com que a tua palavra não alcance os corações, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora palavra contrária, desejo contrário, profecia contrária. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Essa palavra vai alcançar quem precisa ser alcançado. Essa palavra vai alcançar quem precisa ser resgatado. Quem reconhece que é doente, que precisa de médico. Porque para o suficiente, para aquele que está cheio, Deus não tem propósito, mas Deus tem propósito com aquele que quer se encher, com aquele que quer se encher dele, com aquele que tem necessidade de Deus e que se coloca como aquele que precisa diminuir para que o Senhor cresça. Aquele que se afastou, eu peço, Senhor, traz de volta, em o nome de Jesus, que ele tenha a oportunidade, que ela tenha a oportunidade de voltar a fazer parte da noiva de Cristo, antes da sua vinda, em o nome de Jesus. Aleluia. Querido, nesta noite, por mais que a palavra tenha falado contigo, e eu prometo que já estou encerrando, mas talvez você esteja assim: o meu problema é muito grande, pastor. Hoje eu estou bem triste, humanamente falando, mas me alegro porque mais um guerreiro voltou para a casa do Pai. O Gerson, o irmão Gerson, que congregou conosco por algum tempo, pai do Vitinho, pai do Vinícius, o esposo da Rosana, da nossa irmã Rosana, querida irmã Rosana. O Senhor recolheu ele hoje. Esse mal que está assolando a nossa terra fez nos dias de hoje mais uma vítima. E na nossa concepção a gente diz: mas Senhor, como é que aconteceu isso? Não é teu servo, o Senhor não está no controle. Deus sabe de todas as coisas, querido. Ele é soberano. E quem é soberano não precisa dar satisfação das suas ações para ninguém. A vida é dele. Por mais que nos doa, ele tira a hora que ele bem entender. Mas se eu creio, eu não me revolto. Eu sei que a vontade dele, por mais dolorosa que seja, é boa, é perfeita, é agradável. Eu me solidarizo, eu me irmano com a família. E como a Bíblia diz, eu choro com os que choram. Eu sinto a dor dessa família tão amada por nós. Mas eu peço que o Senhor possa confortá-los.
que o Gerson possa ser para nós um exemplo de legado de homem que lutou até o fim. Deus, cuida dessa família em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus pela Arielle. Arielle pede oração pela sua mãe Marciele Carnevale, que caiu e bateu a cabeça. Arielle, Deus vai sustentar a sua mãe em nome de Jesus. Eu continuo orando pela Débora, pela mãe dela, pelo pai, em nome de Jesus. Pela minha tia Glória, aleluia. Glória a Deus. A Marciele é irmã do Adriano. A Arielle pede oração pela mãe da Marciele Carnevale, que caiu e bateu a cabeça. Ah, tá. Quem caiu e bateu a cabeça foi a mãe do pastor Adriano. Também foi uma perda muito grande para nós, Deus sabe. A mãe do pastor Adriano, da Marciele, vamos orar por ela. Débora, nós vamos orar pela sua mãe, continuar orando por ela, pelo seu pai, em nome de Jesus. Continuar orando pela minha tia Glória, lá em Tupi. Continuar orando pelo Tommy, nos Estados Unidos. Continuar orando pela família. Aleluia. Da Rosana. Aleluia. Glória a Deus. Orar pelos ofertantes, pelos dizimistas. Pastora Marili também agradece a Deus, porque o Pedro, o cunhado dela, que também estava na UTI, entubado, hoje ele foi extubado, um termo que eu aprendi hoje, foi extubado, foi tirado o tubo, ele não está mais entubado, está só se recuperando para voltar para o quarto. Deus faz como Ele quer, queridos, por mais que nós não entendamos, por mais que nós até às vezes não aceitemos, mas o tempo é dele, a hora é dele, a vontade é dele. Amém. Pastora Marili agradece as orações, pois o Pedro, cunhado, está curado do Covid, saiu do tubo, está consciente, orientado, conversando, perguntando pela família. Aleluia, Deus ainda ouve oração. Orar pelo caderno de oração também, pelos seus pedidos que ali estão depositados. Já disse, pelos ofertantes dizimistas. Orar também pela pastora Marili, que dia 10, último, ela fez aniversário e a gente não orou por ela no domingo passado. Também orar pelo Mateus, filho da Michele, da Iraci, a nora da Iraci, e pela netinha da irmã Neuza. Aleluia. A Arielle, né? A Neuza. A netinha da irmã Neuza, irmã da Juscelia. Amém. A netinha da irmã Neuza, a irmã da irmã Juscelia. Ela também fez aniversário e nós vamos orar. E o filho da Arielle também. Então é a pastora Marili, o Mateus, filho da Michele, da nora da Iraci, a netinha da irmã Neuza e o filho da irmã Arielle. Os 4 aniversariantes que nós vamos orar. E também, domingo passado, dia 12, eu tinha dito que nós encerraríamos a nossa campanha pela família. E nós não oramos pela família. Eu quero orar hoje, em nome de Jesus, para nós encerrarmos essa campanha, esse propósito de 15 dias que nós fizemos. Então, em nome de Jesus, vamos orar nesta noite, apresentando esses nomes, apresentando essa família enlutada, apresentando esses agradecimentos, esses pedidos de oração, esses aniversariantes, a questão da família também, em nome de Jesus. A tia Rô também. Tia Rô pede oração, pois está se sentindo muito angustiada. Em nome de Jesus. Tia Rô, em nome de Jesus.
Essa palavra foi para você, creia. Aleluia, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Acho que foram todos os pedidos aqui. Nós vamos orar agora. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, coloque a mão no teu coração. Deus, em nome de Jesus, no primeiro momento eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor falou por intermédio da tua palavra. Falou aos nossos corações, nos trouxe segurança, paz, nos mostrou, Senhor, que o Senhor é um Deus que nos concede vitória. Ó Deus, o Senhor nos deu, Senhor, a garantia de que o Senhor estará sempre perto de nós, que os teus sonhos, Senhor, não podem ser anulados, que o Senhor é hoje, foi ontem, será sempre o Deus das nossas vidas, e que nada está, Senhor, fora do teu controle. Tudo, Senhor, faz parte da tua vontade soberana, até aquelas questões que nós não absorvemos bem, não aceitamos. Tudo isso, Deus, está nas tuas mãos, está no teu controle. Só nos dá sabedoria, graça, para aceitarmos, Senhor, para vivermos não a nossa vontade, mas a tua. Nos direciona, Senhor, para os teus sonhos, em nome de Jesus. Eu peço oração pela tia Rô, Senhor. Ela está angustiada. Deus, eu não sei o motivo. Eu não sei nem se ela sabe o motivo. Mas eu quero repreender em nome de Jesus este mal, porque isso é fruto de ações do nosso inimigo. Mas sobre nós, Senhor, ele não tem poder, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Livra o coração da sua filha, faz ela enxergar quão especial ela é para o Senhor, para ti, e quantas promessas ainda há de ser realizadas na vida e na família dela. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço, Senhor, pela mãe da Marciele, que caiu, bateu a cabeça. Deus, guarda essa tua filha, livra, Senhor, de algo mal. Dá, Senhor, coloca a tua mão ali, Senhor, que não haja coágulo, que não haja nenhum dano ao cérebro. O Senhor é médico dos médicos, onde o médico não pode chegar, o Senhor chega. Faz, Senhor, um milagre nessa noite, em nome de Jesus. Eu oro pelos pais da Débora, Deus. Deus, em nome de Jesus, liberta aquele homem, restaura a saúde daquela mulher, entra naquela casa, entra naquela família, em nome de Jesus, e traz paz, em nome de Jesus. Deus, a minha tia Glória, ela está sendo restabelecida aos poucos. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, a tua filha. Ó Deus, o Tome, lá na Virgínia, Estados Unidos, restabelece a saúde do teu filho. Deus, ó Deus, a família da Rosana, o Gerson, Senhor, partiu, voltou para casa. Deus, é muito triste aos nossos olhos carnais um homem em pleno vigor ter a sua vida ceifada desta forma. Mas Deus, nosso coração está sangrando, está triste, Senhor, mas nós nos alegramos, porque Ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu só peço, Deus, que o Teu Espírito Santo console essa família, Rosana, os meninos, que eles tenham força, Senhor, dos céus, para continuar, Senhor, a caminhada, porque a perda é dolorosa, a morte é um trauma tremendo, ainda mais nessas condições, Deus, de forma inesperada. Ó Deus, conforta essa família. Ó Deus, conforta, Senhor, as nossas vidas em nome de Jesus.
Aleluia. Eu oro pelos ofertantes, pelos dizimistas. Eu oro, Senhor, pelo caderno de oração. Oh, Senhor, em nome de Jesus, atende o desejo desses pedidos, Senhor. Sim, Jesus. Oh, Deus, eu reforço aqui, Deus. Em nome de Jesus. O pai da Débora teve crise de novo, Senhor. Ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia do Pedro. O Senhor tirou o Pedro dessa situação, dessa crise. O Pedro está restabelecido, curado, conversando, consciente. Deus, eu te agradeço pela tua vontade sendo cumprida na vida do Pedro. E que ele possa ser um testemunho vivo, Senhor, de que o Senhor é o Deus que restaura, que restabelece, que traz de volta a vida. Que o Senhor ainda ressuscita, porque o Pedro foi ressuscitado, Deus. O quadro era terrível, mas o Senhor trouxe ele de volta. Deus, eu oro em agradecimento também pela vida da pastora Marili, pelo aniversário, por mais um ano de vida, de saúde, pela vida, Senhor, pelo aniversário do Mateus, pequeno Mateus, da pequena netinha da irmã Neuza, do filho, Senhor, da irmã Arielle. Deus, desses aniversariantes, pedindo sobre eles a bênção, Senhor, de que eles possam viver mais um ano de vida, saúde, graça, poder, e que no ano que vem eles possam novamente, Senhor, em gratidão render, Senhor, louvor, honra, aleluia, por ter sido protegido por Ti, guardado por Ti. Guarda, Senhor, a pastora Marili, guarda, Senhor, esses pequenos, em nome de Jesus. Pai, eu oro também em nome de Jesus pelo término no último dia 12, do nosso momento, Senhor, dos nossos dias de oração em prol da família. Aquele que entendeu esse propósito, aquele que orou, eu peço, Senhor, sobre ele toda sorte e bênção. E aquele que não orou, aquele que não entendeu, da mesma forma, Senhor, alcança as famílias, une, Senhor, restabelece, põe por terra todo o abatimento, todo o conflito, em nome de Jesus, e que em nome de Jesus o teu amor possa reinar, Senhor, nas nossas vidas e nos colocar, Senhor, de pé até a sua vinda, em nome de Jesus. Seja conosco, Deus, em nome de Jesus, e nos abençoa, em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho amado Jesus e a doce consolação do Espírito Santo possa ser com a amada igreja de Cristo de agora e para sempre. Só quem crê diga amém. Mas antes de terminar, eu quero dizer que se Jesus não vier ainda esta noite, aleluia, você viva a melhor sexta-feira da tua história. Mas se Jesus vier essa noite, nós nos encontraremos nos céus para uma grande festa. Fique em paz e que Deus seja convosco. Até domingo, às 18 horas, se assim o bom Deus nos permitir.